E aí, meus amigos, Revisão PGE, tudo certo? Vamos aqui para a análise do edital da PGE Santa Catarina. Mas antes eu vou abrir um parênteses rapidinho, tá? Como nós temos muitas provas importantes, a AGE Minas, PGM Recife, PGM Maringá, PGM Porto Alegre, enfim, muita prova importante, eu vou gravar um outro vídeo só para falar de estratégia de estudos, tá? Porque dá para fazer um vídeo com um pouquinho mais de calma e a gente tratar de algumas situações de quem, por exemplo, vai fazer a AGE Minas, e desde cá eu digo, cara, se você vai fazer PGE Santa Catarina, recomendo que você faça a AGE Minas também, tá? Lá no vídeo eu vou explicar o porquê e a gente discute esses detalhes. Aqui nós vamos só analisar o edital mesmo, tá? Esquecendo que tem outros concursos por aí, focar só nesse edital, nesse vídeo. Próximo vídeo eu já devo divulgar aí hoje à noite mesmo ou amanhã, beleza? Então bora lá. Análise do edital da PGE Santa Catarina, ótimo edital, diga-se de passagem, bem redondinho, veio com um defeito lá no Diário Oficial porque eles não trouxeram o conteúdo programático de direito administrativo, mas com certeza vão corrigir isso ainda hoje ou nos próximos dias, beleza? Então vamos lá. PGE Santa Catarina, remuneração 31.900, muito dinheiro, ótima remuneração, não tem honorários, tá? Os honorários meio que já estão incluídos aqui e não pode advogar. Okay? Ainda assim, excelente carreira lá da PGE Santa Catarina. A banca FGV, que é a banca que meio que chegou com força agora nos concursos de procuradoria, né? Várias provas aí da FGV, exige 3 anos de prática profissional, mas essa exigência é na posse, tá? Por conta disso, mesmo que você não tenha essa prática hoje, faça o concurso, tá? Exceto se você não consegue adquirir essa prática de agora em diante. Aí realmente aí não vai dar. Agora, se você hoje já está contando, mas por exemplo, eu só tenho 3 meses de prática hoje, mas está contando todo dia, então faça a prova, tá? Por quê? Porque esse concurso ele vai ser homologado mais ou menos daqui a 1 ano, sabe? E aí, depois disso, sabe Deus quando é que vão nomear e quando é que vai chegar na sua nomeação específica. A gente tem um cadastro de reserva meio grandinho aqui, você pode ficar nesse cadastro de reserva. De toda forma, talvez você consiga pedir final de fila, enfim. Tem muitas possibilidades, não deixe de fazer o concurso só porque você ainda não tem essa prática, beleza? E são 42 vagas no edital, mais 50 cadastro de reserva, tá? Dada a realidade atual, com vários concursos por aí, esses 50 tendem a ser chamados mesmo, tá? Isso só para conseguir ter 42 procuradores na carreira. Por quê? Porque a gente vai ter as carreiras da AGU daqui uns dias, a gente tem as procuradorias do Nordeste, a gente tem a PGDF, a gente tem a PGR Rio Grande do Sul, que acabou de ter a prova oral, a gente vai ter a PGM São Paulo, enfim, a gente tem um monte de procuradoria que vão roubar alguns procuradores aqui de Santa Catarina, e não é porque Santa Catarina é pior, tá? É porque esse é o fenômeno natural mesmo, a pessoa passa em Santa Catarina e na PGM São Paulo, alguns vão escolher Santa Catarina, outros vão escolher São Paulo, e esse é o jogo, beleza? Inscrições até 4 de outubro, valor de R$ 319. É um valor caro, é verdade, mas tem um ponto aqui também, ele é 1% do valor da remuneração, tá? E esse critério de a inscrição ser 1% do valor da remuneração é meio que o critério razoável, vamos dizer assim, por valor da inscrição. Então, como a remuneração aqui é muito cara, acabou que a inscrição ficou muito cara também. Mas, quando a gente compara com o cargo e tudo mais, tá ok. É caro, mas é o jogo, né? É a vida. Prova objetiva. Dia 4 de dezembro, ainda tem um bom tempo até essa prova objetiva, tá? Lembrando que 4 de dezembro era a prova da AGE Minas, né? E aí foi trocado para o dia 11 de dezembro, e aí na época até levantaram já a teoria que, olha, trocaram para poder colocar Santa Catarina dia 4 de dezembro, já que é a mesma banca. Coincidência ou não, se confirmou a previsão, né? De fato, Santa Catarina veio aqui no dia 4 de dezembro. Prova lá em Florianópolis, só em Florianópolis, tá? Existe lotação da PGE Santa Catarina no interior. Não são tantas vagas no interior, mas existe, tá? Não costuma ser um problema, até porque as cidades do interior de Santa Catarina são muito, muito boas mesmo. Alguns dos melhores IDHs do Brasil está lá e dizem que é bem fácil ir para Florianópolis também para quem quer ir para Florianópolis, beleza? Mas a prova em si é só Florianópolis, tá? Primeira fase, 100 questões, 5 alternativas em 5 horas. Modelo mais padrão possível para a prova de procuradoria. 100 questões em 5 horas, ok? Aprova 20% dos inscritos se tiver menos de 1.250 inscritos.
ou os 250 primeiros. Então, com certeza, será os 250 primeiros, porque essa prova aqui não tem menos de 1.250 inscritos nunca, tá? Provavelmente deve ter algo por volta aí de 4, 5 mil inscritos aqui na PGE Santa Catarina. Se nós estivéssemos num período de passagens aéreas mais baratas, daria mais. Provavelmente chegaria ali mais ou menos uns 7 mil, nível da PGE Goiás, assim. Mas como as passagens aéreas estão muito caras, especialmente no fim do ano, é provável que o número de inscritos seja um pouco menor, porque infelizmente dá essa limitada econômica mesmo aí nos candidatos, ok? Prova discursiva não tem data ainda, tá? Esse é mais um indício que esse é um concurso feito com pouca pressa. Não é um concurso muito apressado não, tá? Por que eu digo isso? Porque eles já deram 3 meses aí, um pouco mais de 3 meses até, né? Entre o edital e a prova, ok? E nem marcaram data para a prova discursiva e para a prova oral. Essa discursiva deve acontecer mais ou menos ali em fevereiro e oral mais ou menos em maio, talvez junho, sabe? Isso se não tiver nenhum grande atraso no concurso, como aconteceu, por exemplo, com a PGM Florianópolis, né? Que até hoje não aconteceu a prova oral de lá. Então, não tendo nenhum grande atraso, esse concurso deve terminar em meados do ano que vem. Por isso que eu digo que vai demorar mais ou menos um ano só para homologar o resultado aqui, então dá tempo de você pegar a prática, né? Não tem data para a prova discursiva, nossa previsão é fevereiro, mas isso é uma previsão com base na média do que costumam fazer em procuradorias, não é nenhuma informação privilegiada que a gente tem não, ok? São 2 provas, 4 horas cada uma dessas provas, tá? E tem uma peça jurídica que chamam de composição jurídica para você fazer, tá? Que é uma petição inicial, contestação, alegações memorial, recurso, informações ou um parecer, beleza? E permite consultar a legislação e também as súmulas, tá? Então vai o vadimeco até com a parte das súmulas ali. Isso é o que está ali no regulamento do concurso complementando o edital, ok? Prova oral também não tem data. A prova oral tem caráter classificatório e eliminatório, tá? E tem a sustentação oral, que é um modelo não muito comum em provas orais de procuradoria, mas que está ganhando um certo espaço. E eu particularmente acho interessante esse modelo de prova oral, tá? Só para quem não conhece, a prova oral normal, vamos dizer assim, é a prova de conhecimentos jurídicos, em que você fica frente a frente com a banca, o examinador faz perguntas, você responde, ele faz reperguntas, eventualmente você pode até pedir uma ajudinha do examinador, perguntar se o que ele falou ali não tem nenhum sinônimo e tal, enfim, existe um certo diálogo, tá? Já aqui na sustentação oral, não. Na sustentação oral, eles te dão um caso impresso, geralmente um caso em Tribunal Superior ou no Tribunal de Justiça do Estado, pode ser em TRT também, eventualmente, tá? E você vai simular um procurador do Estado fazendo a sustentação oral de defesa do Estado em um processo judicial perante um tribunal. É isso. Então você vai ter 15 minutos para falar. Aí, por exemplo, eles apresentam ali um recurso extraordinário em uma situação qualquer. Aí o que você vai? Oralmente você vai sustentar ali o cabimento do recurso extraordinário, por que ele cumpriu os requisitos, por que ele é tempestivo, e vai atacar o mérito da ação e falar por que o Estado de Santa Catarina tem razão naquele caso específico, beleza? Qual é a dificuldade da sustentação oral? Ninguém te ajuda, ninguém te atrapalha também, né? Mas enfim, você tem 15 minutos para falar sozinho, tem que saber controlar o próprio tempo para colocar tudo o que tem para ser dito ali. Um facilitador é que eles te dão essa questão com 1 hora de antecedência. Então você tem 1 hora para estudar, 1 hora para montar o seu roteiro e aí ir lá falar. Falando assim, pode parecer muito difícil para você, tá? Mas acredite, quem chega na prova oral tem conhecimento jurídico para fazer essa prova oral de sustentação. Isso daqui não é problema. O problema é chegar até aqui. É passar entre os 250 primeiros da prova objetiva, passar na prova discursiva. Lembrando que a prova discursiva não tem um corte por número de pessoas, tá? O corte da discursiva é só a nota mínima mesmo. E depois passar aqui na prova oral. Na prova oral, aí sim, aí nós teremos um corte, que é o corte do cadastro de reserva, tá? 42 vagas do edital, mais 50 no cadastro de reserva. Então aqui da prova oral só sobrevivem os 92 primeiros colocados, beleza? Então somente isso. E aí, chegamos nas disciplinas do edital. E esse é um edital fortemente concentrado no núcleo duro, tá? Núcleo duro mais direito civil. Então olha só, 14 questões de constitucional, 14 de administrativo, 14 de processual, e processual aqui não é só processo civil, tá? É principalmente processo civil, mas também tem processo constitucional, processo administrativo,
processo tributário e processo do trabalho. Tudo aqui dentro de direito processual, tá? E direito tributário com 14 questões também, e direito civil com 14 questões. Aí fora isso, nós temos diversas disciplinas menores, com só um pouquinho de questões cada uma, mas no mínimo você tem que fazer um estudo, talvez um pouco superficial, mas tem que estudar essas disciplinas, não pode abrir mão desses poucos pontos aqui, tá? E aí nós temos, ó, direito financeiro com 3 questões, penal com 3 questões, ambiental 5, econômico 3 também, trabalho 5, eleitoral 3 e legislação estadual de Santa Catarina com 8 questões. Legislação estadual de Santa Catarina veio bem descrito lá no conteúdo programático do edital. Não é um absurdo de legislação, mas não é pouca coisa também, tá? 8 questões é muito ponto. Então, você que quer concorrer de verdade para Santa Catarina, tem que dar uma atenção bem especial aqui nessa legislação estadual de Santa Catarina, tá? Minha recomendação para você, se você vai fazer outras provas, não precisa estudar essa legislação estadual desde agora. Pode deixar ali para as 2 últimas semanas. Dá tempo de estudar a legislação estadual nas últimas 2 semanas, tá? O que não dá tempo é de estudar esses conteúdos gigantes de constitucional, administrativo, processo, tributário, só nas 2 últimas semanas. Então você tem que estudar muito firme desde agora, mas a legislação local especificamente pode deixar lá para o finalzinho, que dá certo também. Beleza, galera? Esse é o nosso vídeo aqui rápido, né, de análise do edital, indo direto ao que interessa. E aí, como eu falei, gente, nós teremos um outro vídeo para tratar aí sim de estratégias específicas para esse concurso. É isso aí e vamos juntos.